Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Faremos uma leitura dos 3 primeiros versículos. E este será o texto da exposição bíblica desta manhã. Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o número 3. Assim diz o Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra é viva e também eficaz, Senhor. Nessa manhã em que nos encontramos em tua presença, e a tua palavra mais uma vez foi lida aos nossos corações, te pedimos, Senhor, que nos abençoe com a exposição dela, que nos ensine acerca de seu significado e a aplique aos nossos corações. Que sejamos transformados pela tua verdade para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Assim nós te oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Simples e majestoso, digno, mas não afetado, profundo e ainda assim perfeitamente claro. Gênesis faz uma introdução altiva, meus irmãos, não apenas do próprio livro, mas de toda a Escritura Sagrada. O versículo 1 dá o tom e declara o tema de tudo que se segue. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus, portanto, é o autor do mundo. Céu e terra aqui significam tudo, meus irmãos. E dessa forma, tudo, absolutamente tudo, deve a sua existência à vontade divina. Durante nossas exposições até aqui, a soberania de Deus tornou-se visível nas coisas que existem, pois somente Deus cria no sentido pleno da palavra. Somente Deus pode criar a partir do nada, dar forma e vida a isso que foi criado, para que essas coisas criadas possam cumprir seus propósitos inescrutáveis. A criação do homem é a imagem divina, a qual vimos em nosso último sermão, é sem dúvida o ápice do primeiro capítulo do livro de Gênesis. O clímax dos 6 dias de trabalho criativo de Deus. No entanto, não é a sua conclusão. A conclusão da obra criativa de Deus não termina na criação do homem. E isso nos leva, então, ao texto que lemos ainda há pouco, e que diz respeito, então, agora sim, ao dia em que Deus cessou a sua obra. Esse sim é preeminente de conclusão, tanto por seu caráter quanto por suas fórmulas que o diferenciam dos 6 dias anteriores. Ora, se você bem observar, o 7º dia, mediante todos os outros, é o único que Deus o abençoa e os santifica. Além disso, a sua diferente forma literária o diferencia na narrativa, assim como o descanso e a santificação divinos o diferenciam dos demais dias. Diante disso, então, meus irmãos, 3 coisas precisam ser distinguidas aqui. A primeira delas, a declaração de que Moisés faz no versículo número 1. A segunda, o descanso de Deus, no versículo de número 2. E a terceira, a bênção e a santificação do 7º dia, que é destacada no versículo 3. Sendo assim, eu peço que você mantenha a sua escritura aberta no capítulo 2 de Gênesis
E volte então ao versículo 1 para tratarmos então do primeiro ponto dessa manhã. Versículo 1 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Veja bem, a conjugação prefixada que abre essa sentença aqui no hebraico, trazida então para o nosso idioma com o advérbio assim, seguido por uma locução verbal, foram acabados, dizem respeito àquilo que Deus, meus irmãos, havia realizado nos últimos 6 dias. Moisés aqui declara que Deus havia encerrado ou completado a criação dos céus, da terra e de todo o seu exército. A pergunta que surge para nós diante de uma declaração como essa, então, é: como Deus fez isso? Ora, nós vamos lembrar que lá no capítulo 1 e versículo 1, Deus criou do nada os céus e a terra. Mas vimos também, a partir do versículo 2 e 3, que esse céu e essa terra, inicialmente criados, eram sem forma e vazios, ou seja, eram inabitáveis e ainda não possuíam vida. Deus, então, organiza tudo isso e assim ele cria a luz, o firmamento, as águas, o mar, a terra seca, a relva, as ervas que dão semente, as árvores frutíferas. Ele separa uma coisa das outras, ele define os seus limites e faz tudo isso nos 3 primeiros dias. E depois dos céus e a terra terem sido criados, definidos e organizados, o mundo agora, ou o mundo até então outrora inabitável, agora reúne todas as condições necessárias para a sua habitação. E sendo assim, Deus passa a preenchê-lo com vida em mais 3 dias. Dessa forma, ele cria os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, preenchendo assim o firmamento dos céus, ou seja, o cosmos. Ele preenche os céus abaixo do firmamento com os enxames de seres viventes, ou seja, as aves. As águas passam a ser preenchidas com os animais marinhos, os peixes, grandes e pequenos. A terra, então, é preenchida com os animais terrestres. E a Bíblia, né, estabelece uma taxonomia como domésticos, selváticos, além disso, os répteis. Por fim, ele cria também mais um ser, o homem. E este ser que ele cria, por último, é distinto de todos os outros. E por que ele é distinto de todos os outros? Ora, porque o Criador o faz conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Um ser formado da terra, feito alma vivente, macho e fêmea é criado. Criado como um ser racional, como um ser moral, como um ser justo, como um ser santo. E, meus irmãos, somente ao homem foi dada a capacidade de raciocinar, de pensar logicamente, de conhecer e distinguir acerca do que é verdadeiro, acerca do que é justo e, portanto, do que é bom. E assim foi com o primeiro homem. Sendo assim, então, são essas criaturas descritas nos últimos dias da criação que compõem aquilo que o autor qualifica aqui no versículo 1 do capítulo 2 como hostes ou exército. E quando paramos para pensar nisso, meus irmãos, ficamos estupefatos, porque quão numerosos, pois, são esses exércitos. E isso, meus irmãos, se mensurarmos, apesar de que essa informação não consta de modo literal, mas implicitamente podemos considerar também aqui nessa contagem os anjos. Uma vez que, ainda que raramente as escrituras se refiram a eles como exércitos do céu. Então, dentro desse adjetivo que qualifica esses seres criados que preenchem toda a criação, como exército, podemos citá-los. Vejam aí, por favor, 1 Reis, capítulo 22.
1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Na ocasião, os reis Acabe e Josafá consultam o Senhor por meio do profeta Micaías acerca da batalha que eles iriam travar contra a Síria em Ramote e Gileade. Ali, o profeta Micaías tem uma visão de Deus sentado em seu trono, com anjos postados à sua direita e à sua esquerda. Mas veja como ele se refere a isso. 1 Reis 22, versículo 19. Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Isso me lembra ainda o que diz Daniel no capítulo 4, versículo 35, quando ele fala acerca de todos os moradores da terra diante de Deus. Daniel diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Isso é o que faz então Matthew Henry dizer: Deus os usa como seus anfitriões para a defesa de seu povo e a destruição de seus inimigos, porque ele é o Senhor dos exércitos, de todos esses exércitos. Mas a questão aqui que Moisés traz no versículo 1 do capítulo 2 não é tratar especificamente da qualificação ou das funções destes que compõem os exércitos, mas mostrar que o Senhor que criou a terra e os céus a povoou também e é Senhor sobre todos eles. Independentemente disso, se são anjos, se são homens, se são criaturas que compõem esses exércitos, o autor os menciona implícita ou explicitamente, tratando ou não dos anjos, mas colocando-os como estando todos eles debaixo do comando e da disciplina de seu Criador, que é quem os conhece, a cada um deles, e os mantém em seu lugar e conforme a sua ordem. Ao passo que, então, ele pode olhar para tudo que foi feito e dizer de modo veemente que tudo que foi feito era muito bom. O céu e a terra, portanto, são peças acabadas, assim como todas as criaturas que neles habitam. É como uma casa que, depois de construída, é suprida e completada com a sua mobília. Dessa mesma forma, assim fez o Senhor Deus com sua criação. De modo, meus irmãos, que não podemos pensar no céu sem o sol, a lua e as estrelas. Se assim o fizéssemos, seria um palácio deserto, vazio. Se a terra fosse destituída dos animais, das árvores, das plantas, seria como um deserto, um ermo estéril. Uma casa pobre e abandonada. No entanto, tão perfeita é essa obra que nada pode ser acrescentado ou retirado dela. Como diz Salomão, em Eclesiastes 3,14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O Deus que começou a construir mostrou-se capaz de terminar. Ele não cessou a obra da criação do mundo até que ela fosse completada em cada uma de suas partes, de modo que nada faltasse à sua harmoniosa abundância. E somente após ter isso acontecido, meus irmãos, foi que ele então cessou, ou melhor, encerrou-a, como declara Moisés no versículo de número 2. Vejam aí, ele diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
Observem então que no relato do sétimo dia, o autor utiliza uma forma diferente do padrão narrativo que utilizou nos 6 dias anteriores. Aqui, por exemplo, nós não vemos o anúncio padrão com aquele "e disse Deus". Aqui não vemos nem mesmo a ordem para vir à existência aquilo que outrora não existia. Assim também como não há nenhuma avaliação padrão daquilo que havia sido feito, como nós vemos nos 6 outros dias, quando Deus termina a obra que ele fez, ele olha, ele avalia e diz que aquilo foi bom. Muito menos temos a contagem, o término daquele dia. Nós não temos a expressão padrão, houve tarde e manhã. Lembram? Todos os outros dias, o Moisés conclui a criação daquele dia dizendo: houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, houve tarde e manhã o quarto dia, houve tarde e manhã o quinto dia, houve tarde e manhã o sexto dia. Mas no sétimo dia nós não encontramos essa expressão. E por que isso, irmãos? A razão disso é mostrar àqueles que foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus um outro padrão. Não mais o padrão de trabalho em 6 dias. Tão bem demonstrado, tão bem exemplificado em toda a obra da criação. Mas é para mostrar a estes que foram criados a imagem e semelhança do seu Criador um outro padrão, que não é o padrão de trabalho, mas o padrão de descanso. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar 3 palavras. A primeira é o verbo calar, que na nossa tradução é terminar. Um verbo certamente de difícil equivalência em nossa língua portuguesa, mas que se aproxima do verbo acabar, no sentido de concluir um processo. Sendo assim, o que o autor procura expressar com esse verbo é que todo o processo de criação dos céus e da terra, lembra, versículo 1 do capítulo 1? Todo aquele processo chegou ao fim, terminou, foi finalizado. O segundo termo é Vaion Hashiri, ou o dia sétimo. Com essa expressão, o autor procura mostrar que o processo chegou ao fim no 7º dia e não no 6º dia. Dia esse que, pelo contexto, possui uma significância, um destaque maior que os demais dias no processo. Tanto é que ele repete essa expressão aqui nesse primeiro bloco por 3 vezes. O terceiro termo que eu chamo a sua atenção, e é importante nós tratarmos, é o verbo shabat, cujo significado é parar, cessar, interromper, e não sábado. Isso precisa ficar muito claro. O significado do termo shabat não é sábado. O significado é cessar, interromper, no sentido de se parar de fazer aquilo que se faz comumente. É literalmente um verbo para qualificar uma ação de cessação. E sendo assim, Deus, no dia 7º, descansou, ou seja, cessou com o processo de criação. Ele parou de fazer o que vinha fazendo, pois todo o processo havia chegado ao fim que ele mesmo havia determinado. E sendo assim, meus queridos, ele agora descansa e ensina o homem a também descansar. E observem que essa ação de cessação ou descanso não termina após o último dia da criação. Mais uma vez, isso se comprova pela ausência da expressão de conclusão. Houve tarde e manhã na narrativa. E é interessante isso, não é? Quantas vezes nós não já lemos essa passagem do Gênesis, esses primeiros 3 versículos que tratam
acerca do sétimo dia da criação, do descanso de Deus, e não meditamos nisso que é dito. Não pensamos nesse padrão que não se repete nesse dia como nos outros dias. Não há ouvir tarde de manhã. E é justamente quando nos deparamos com uma expressão como essa, ou a ausência de uma expressão como essa, que automaticamente gera em nosso coração uma expectativa. Esperamos que essa expressão apareça. Esperamos que algo ou alguém venha então encerrar esse dia. Propositalmente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o autor assim o faz. Ele não encerra o que não pode ser encerrado, não agora, porque ainda resta um descanso para o. Lembram do que diz o autor de Hebreus, Paulo, capítulo 4? Sendo assim, meus irmãos, nós podemos dizer então que o significado primário de Shabat, do qual todos os demais dependem, e o qual está subentendido aqui, é aquele pelo qual se entende cada sétimo dia da semana, bem como o evento. Então, se eu mensurar agora o Shabat, chamando-o de sábado, entendam que eu não quero dizer que a tradução do termo seja isso. Mas é como se entende cada sétimo dia, bem como o evento. Que evento? Que Deus, depois de concluir a criação das coisas, cessou de criar novas espécies e determinou que este fosse posto à parte para o descanso do homem, daí em diante, em memória do fato. De modo que, não só imitando a Deus, os homens descansariam de suas obras corporais e seculares, mas também o empregariam ao culto divino. É por isso que essa ação de cessação não se dá como uma inatividade da divindade, muito menos dos homens neste dia. Deus parou, mas não ficou inativo, como muitos pensam. Muito menos o homem, imitando o que Deus fez, deve estar neste dia. E por que isso? Ora, porque Deus está sempre em atividade, através de sua providência, como afirmou o próprio Senhor Jesus em João 5,17. Porque pare para pensar, meus irmãos. Parem um pouco e pensem. Se Deus retirasse por um pouco só de tempo a sua mão da criação, a sua mão providente, todas as coisas pereceriam imediatamente e tornariam novamente ao nada, como afirma o salmista no Salmo 104. Vejam aí, Salmo 104, por favor. Salmo 104, versículos 27 ao 29. Diz assim, o salmista diz assim, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu. Deus descansou no sétimo dia, sim, mas o seu descanso significa inatividade. João Calvino, comentando acerca desse texto, ele diz: de fato, Deus é corretamente reconhecido como Criador do céu e da terra quando sua perpétua preservação é atribuída. Logo, o descanso de Deus, dito aqui por Moisés, nada tem a ver com inanição, ausência ou qualquer coisa do tipo, uma vez que tudo só prospera e subsiste nele.
Mas isso que ele fala acerca do descanso de Deus tem a ver com deleite, com a separação de um tempo e um tempo de refrigério, não apenas para os homens, mas também para a terra, para toda a criação. É por isso que Moisés vai dizer no versículo 3, vejam aí, meus irmãos. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fez. Vejam, embora o sétimo dia não seja chamado aqui de sábado por Moisés, não aqui nesse texto, Deus abençoou esse dia e o santificou. Esses termos são marcantes, irmãos, importantes demais para serem atribuídos a um dia e assim passarem desapercebidos por nós. Mas quão negligentes nós somos, muitas vezes, ao ler as Escrituras, não é mesmo? De não repararmos essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra abençoar já se tornou algo tão comum no nosso cotidiano, principalmente no nosso linguajar, tão automática, que muitas vezes falamos sem sequer pensar no genuíno significado do termo. Não é incomum vermos irmãos e irmãos a todos dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoe, tenha um abençoado dia, tenha um abençoado sono, tenha uma bênção tal, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Que quando lê acerca da bênção de Deus em um texto como esse, passa desapercebido o significado disso. Porque tornamos comum o incomum. Porque comum é Deus abençoar justos, não pecadores. É Deus abençoar seres vivos, não dias. A bênção de Deus tem passado desapercebido na boca de muitos de nós. É por isso então que nós não podemos passar adiante sem antes entendermos o significado disso. O verbo abençoar vem do hebraico berrar, cujo significado primário é invocar ou promulgar o favor divino. Vejam isso. Invocar ou promulgar o favor divino com a implicação de ações gentis para aquele a quem a bênção se destina. No Antigo Oriente Próximo, essa expressão significava literalmente, olha que interessante, joelho. Passou posteriormente a ação de ajoelhar ou colocar-se de joelho. No Antigo Testamento, essa expressão quase sempre está relacionada ao culto prestado a Yahvé. Sendo assim, o indivíduo que recebia a bênção ajoelhava-se, prostrava-se e adorava a Deus. Você quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. Salmo 95. Salmo 95. Versículo 6. O salmista diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que bênção isso. Agora sim, que bênção isso. Que bênção é podermos estar hoje aqui reunidos em ajuntamento solene, prostrados diante da presença de Deus espiritualmente, submissos à sua majestade. Agora observe com que o salmista relaciona essa ação de se prostrar,
de adorar, de se ajoelhar diante do Senhor. Veja, ele diz: Ele é o nosso Deus, versículo 7. E nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Ele é o nosso Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante, preste atenção nisso, olha as palavras. Não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Versículo 11, preste atenção. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ora, de um modo geral, a bênção de Deus na narrativa até esse momento é destinada a seres vivos, como os animais e os homens. E é interessante porque Deus os abençoa, mas sempre direcionando a fecundidade e a multiplicação da espécie. Logo, torna-se intrigante, para dizer o mínimo, que um dia específico seja em si abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Na verdade, torna-se meio que paradoxal a concepção que o dia em que Deus se abstém da atividade criativa seja declarado abençoado e ainda santificado. E esse é o segundo termo que Moisés usa para descrever a ação de Deus no dia sétimo. Deus o santificou. O verbo aqui é kidash. Uma ação cujo significado literal é separado do comum, é dedicado, é consagrado. Significa dizer o seguinte, que o sétimo dia, este sétimo dia em que Deus descansou, foi separado dos demais. Deus o separou. E por que o separou? Por que o santificou? Ora, porque Deus é santo. A santidade é a essência do seu caráter. Ora, tudo bem, Deus separou um dia em 7. O sétimo dia ele separou dos demais, ok. E o santificou, porque Deus é santo, é a essência do seu caráter. Mas o que isso significa? Isso significa que o ato divino de santificar o dia sétimo não era apenas o de declará-lo santo, mas o de comunicar através dele o atributo divino da santidade. Era um dia separado. Deus ficasse. Eu, de certo modo, o dia sétimo é abençoado exatamente por ser santificado. O que, por implicação, traz àqueles que o observam o desfrute das bênçãos vidas, sendo aperfeiçoados em santidade. Vejam, meus irmãos, Deus, ao descansar da obra da criação, estava pondo diante dos homens uma expectativa para quando eles terminassem seu próprio trabalho. Vocês lembram qual era o trabalho que Deus deu ao homem? Sujeitar a terra, sujeitar a terra, dominá-la e enchê-la. Enchê-la com o quê? Com portadores da imagem. Havia uma promessa implícita aqui nisso. E certamente nós vamos explorar mais à frente, capítulo 2. E a promessa implícita é essa: trabalhe e então descanse comigo. Trabalhe 6 dias
mas em um dia descanse. Para se manter direcionado a esse alvo, irmão, e evitar perdê-lo de vista, o descanso prometido, o homem deveria, então, imitar o padrão divino de trabalhar 6 dias, descansar. Trabalhar 6 dias, descansar. Mas não era qualquer dia que o homem poderia selecionar a seu bel prazer para esse descanso. Deus estabelece o 7º dia. Assim como na nova aliança ele estabelece o primeiro dia. E não outro. O homem deveria, então, imitar o padrão divino de trabalhar 6 dias e descansar no 7º. No entanto, não nos é dito quanto duraria esse padrão de trabalho e descanso para que o homem pudesse entrar num descanso sabático permanente. Mas nós temos aqui o princípio. O princípio de que o Éden não era como fora planejado para ser eternamente, pois, mesmo no Éden, a história apontava para uma direção, a direção de um descanso eterno e plenamente satisfatório na presença de Deus. Lembra que esse descanso ele não tem fim, não houve tarde nem manhã. Houvesse o homem obedecido e completado a obra que lhe fora designada, ele teria conduzido toda a humanidade a esse descanso. No entanto, ele falhou. Ele falhou, irmãos. Não exerceu domínio sobre os animais, sobre a serpente. Não foi a cabeça de sua casa. Não dominou sua mulher. Sequer dominou seus próprios apetites. E sendo assim, em vez de nos guiar ao descanso, nos mergulhou na inquietude inerente a um mundo corrompido. Logo, só havia uma maneira do povo de Deus entrar naquele descanso eterno que Deus havia planejado para o seu povo. Era necessário haver. Era necessário que viesse um outro homem, um outro representante do povo de Deus, que viesse para completar a obra que o primeiro não completou. E é interessante porque quando a gente olha para a história da redenção, certamente podemos imaginar que quando Adão e Eva tiveram seu primeiro filho, Eva deve ter celebrado dizendo: adquiri, como diz a escritura lá em Gênesis 4:1, quando Caim nasce, adquiri um varão com auxílio. Ela deve ter esperado que aquele filho fosse o descendente prometido que iria conduzi-los ao descanso. Mas ele era tão inquieto, tão incapaz de dominar a si mesmo, tanto que matou o próprio irmão. Como dominaria a criação? Foi incapaz de dominar o seu próprio irmão. E assim então a humanidade caminhou sem descanso. Até então, como diz a Escritura em Gênesis 5:29, Lameque gerou um filho. E a esse filho ele chamou de Noé, porque dizia: ele nos consolará dos nossos trabalhos. Veja bem, dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Ou seja, ele nos levaria ao. E quem sabe Noé seria aquele que conduziria o povo de Deus ao descanso, não é mesmo? Veja, quando Noé sai da arca, o que Deus faz? Reitera, então, as bênçãos sobre Noé e sua família. Fecundidade, multiplicação, domínio. Não é assim?
As mesmas coisas que haviam sido ditas ao primeiro homem com Noé, é dito mesmo. No entanto, Noé não nos trouxe descanso. Ele, assim como os demais, fracassou. Seu insucesso, no entanto, não foi comer do fruto de uma árvore, mas beber dela até se embriagar. Algumas gerações depois, quando Deus aparece a Abraão, ele deixa claro que o propósito original seu para Adão no Éden ainda estava em jogo. Mas é interessante porque, para com Abraão, irmãos, a graça passa a ser manifestada de modo mais abundante. Porque, ao invés de promulgar um mandamento, Deus dá a Abraão uma promessa. Já prestaram atenção nisso? Ao invés de Deus dizer a Abraão que ele fosse fecundo e se multiplicasse sobre a terra, Deus é quem o faz fecundo e o faz se multiplicar sobre a terra. E nós lemos no decorrer da história, principalmente no primeiro capítulo de Êxodo, que multiplicou-se tanto. Os filhos de Israel foram tão fecundos, aumentaram tanto, se multiplicaram tanto, que fica evidente que, de fato, Deus é quem os havia tornado assim. No entanto, eles não descansaram, porque apesar de Deus ter feito eles fecundos, tornaram-se escravos. Muito provavelmente trabalhando 7 dias por semana para o faraó. Assim, quando eles saem do Egito, recebem o mandamento de guardar o Shabat, imagina para aquele povo quão grande presente, quão maravilhosa bênção foi. Moisés desce do Monte Sinai trazendo 2 tábuas de pedra que diziam ao povo de Deus como eles deveriam viver ao se estabelecerem na terra que Deus lhe estava dando. Eram os mandatos iniciais para o homem: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e dominai-a, não é? Deus, graciosamente, fez isso para com o seu povo Israel. Agora ele domina a terra para eles. E Moisés traz aquelas 10 palavras, 10 ordenanças. Na primeira daquelas 2 tábuas de pedra estava escrito o seguinte mandamento, Êxodo 20, versículos 8 ao 11. Abra sua Bíblia, Êxodo 20, versículos 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o... Moisés, com um dia de descanso abençoado por Deus e santificado, se contrapõe ao entendimento pagão de que o sábado ou o 7º dia da semana era um dia de maldição e que descansar era também uma maldição. Aqui não apenas o dia 7º
é abençoado como santificado, mas parar de trabalhar um dia em 7 é uma bênção que Deus nos dá. Logo, o mandamento destinava-se ao povo de Israel a fim de refrescar a memória coletiva deles quanto à suficiência e à provisão de Deus no passado, quanto à sua promessa no que diz respeito ao futuro. Eles deveriam lembrar-se de seu trabalho na criação, bem como de seu trabalho também na redenção. Ora, o sábado, meus irmãos, serviria como um sinal constante do relacionamento amoroso entre Deus e o seu povo. Veja aí Êxodo 31:13. Êxodo 31:13. Veja o que diz ao Senhor a Moisés antes dele descer do monte com as tábuas. Êxodo 31, versículo 13. Diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A guarda do sábado separaria o povo de Deus, como um povo tão bem cuidado por seu Deus, a ponto de tirar um dia para descanso. O sábado os separaria como um povo que tinha uma expectativa diante de si, um descanso eterno e todo abrangente na presença do único Deus verdadeiro. E não era apenas, meus irmãos, o ritmo semanal que deveria ser moldado pelo Shabat. Todo o seu tempo, bem como todo o seu sistema socioeconômico, deveria tomar essa forma, e de fato tomou. Porque nós vemos na Escritura que a cada 7 anos a terra teria seu descanso. Não haveria semeadura nem colheita. E Deus prometeu proporcionar, no 6º ano, uma colheita suficiente para 3 anos, a fim de que eles pudessem dar descanso à terra, mas também contar com o estoque de alimento necessário. Desse modo, eles seriam lembrados da terra superior que Deus estava preparando e da provisão de Deus que ele estava provendo, fazendo para o descanso deles. E isso deveria ser obtido mediante a fé, porque sempre foi pela fé. Então, a cada 7 anos deveria haver um ano sabático. Durante tal ano, eles deveriam perdoar uns aos outros as dívidas contraídas nos últimos 6 anos. Está lá em Deuteronômio 15, versículo 1. Assim, então, eles seriam lembrados da liberdade e do perdão que desfrutariam no descanso vindouro. E assim, meus irmãos, a cada 7 vezes, 7 anos, haveria o chamado ano do jubileu. Naquele período, toda a propriedade perdida ou vendida retornaria à tribo ou ao clã a quem Josué originalmente a houvesse concedido quando eles entraram na terra que Deus os havia prometido. Assim, eles seriam constantemente lembrados de que Deus seria fiel em preservar a herança deles. Não apenas a terra prometida em Canaã, mas também a terra prometida final, o novo céu e a nova terra, onde eles experimentariam o descanso definitivo e eterno. Sendo assim, Deus conduziu o seu povo à terra de Canaã com a promessa de que eles seriam fecundos, sujeitariam o reino animal e exerceriam domínio. Israel, como filho unigênito, como filho primogênito de Deus, coletivamente realizaria o trabalho que Adão falhara em realizar. E talvez Israel habitasse nessa terra paradisíaca, adorando e servindo a Deus, multiplicando a imagem de Deus e seu culto por toda a terra, e havendo completado o seu trabalho, entrasse no eterno descanso sabático de Deus. Talvez o presente do descanso dado no sábado mantivesse diante dos seus olhos e bem junto ao seu coração um senso do significado e do propósito de sua vida. Entretanto, meus irmãos, assim como os outros que os antecederam, eles falharam. Esqueceram-se da aliança. Negligenciaram o sábado do Senhor. Abram suas Bíblias em Ezequiel 20, por favor.
Ezequiel 20. Veja o que dizem os versículos 12 ao 13. Ezequiel 20, versículos 12 ao 13. Diz assim o Senhor: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando dos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E vejam, meus irmãos, embora por repetidas vezes Israel tenha falhado em observar o sábado como Deus havia ordenado, um dia seus líderes tentaram remediar esse problema. E não é sempre assim. Quando os homens tentam dar um jeito nas coisas que Deus estabeleceu e que eles quebraram, quando eles tentam por suas próprias forças consertar segundo o seu próprio entendimento, eles deixam ainda pior do que o que já estavam. E assim então fizeram. Em vez de agirem de modo piedoso, no temor e tremor do Senhor, agiram de modo egoísta e malicioso. Destituídos do amor de Deus, o legalismo tomou conta do sábado, arrancando os seus propósitos e significados originais, tornando o dia santo do descanso de Deus e do seu povo um fardo ao invés de uma dádiva. E assim a esperança de entrar no descanso de Deus voltou-se à necessidade de um outro homem, de um segundo Adão, de um verdadeiro Israel que viesse para realizar a obra que o primeiro Adão e que Israel falharam em realizar, conduzindo assim a humanidade ao descanso que eles haviam falhado em alcançar. E esse homem, então, foi enviado por Deus. Assim a luz veio ao mundo. E essa mesma luz disse: venham a mim. Não é à toa dele ter dito isso, irmãos. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus, o segundo Adão, aquele que cumpriu a obra daquele que o primeiro falhou, que foi fecundo e multiplicou, não através de geração natural, mas espiritual, pelo poder do Evangelho. Ele dominou a terra para que obedecesse às suas ordens. Foi ele quem ordenou a dois pescadores exaustos para lançarem suas redes, e assim o fizeram. E sabe o que aconteceu? Elas se encheram com tantos peixes que se romperam. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ele exerceu domínio sobre o mal, dominou a serpente, Satanás, não permitindo que ele distorcesse ou deturpasse a palavra de Deus, o expulsou repetidas vezes daqueles que estavam sob a sua opressão. Enquanto Adão se escondia de Deus, envergonhado por seu fracasso, esse Jesus de Nazaré, foi capaz de dizer ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes. Obviamente, meus irmãos, a maior obra que Cristo realizou ocorreu quando ele estava ainda dependurado numa cruz romana. E isso parece tão contraditório, não é mesmo? Naquela cruz ele parecia não ser tão fecundo. Naquela cruz ele parecia não ter tanto poder para sujeitar a terra. Naquela cruz parecia que ele não tinha domínio de nada. Parecia que seus esforços haviam sido inúteis, que ele estava sendo subjugado e que, mais uma vez, ele havia fracassado. Aquele que prometera descanso experimentou na cruz maior inquietude jamais conhecida pelos homens. A inquietude que eu e você
merecemos suportar eternamente, mas que jamais a conheceremos. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus Cristo a tomou em nosso lugar. A prova disso é quando ele na cruz ele clama: Deus meu, que me desamparaste. Era o sexto dia da semana, quando Jesus bradou na cruz: está consumado, está acabado, chegou ao fim. O trabalho estava feito. E na cruz o Senhor Jesus realizou a obra mais fecunda de toda a humanidade. Salvação de todos aqueles que creem. Na cruz ele sujeitou a terra de tal modo como Marcos, ela tremeu fortemente. Ao cancelar o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, encravando-o na cruz, Jesus exerceu seu domínio. Sabe como? Por favor, abram suas Bíblias. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus foi posto no sepulcro. Então houve um dia de descanso, sábado. Havendo trabalhado até a morte, Jesus descansou de seus labores. E então, meus irmãos, veio o primeiro dia da semana. O primeiro dia da nova criação. O dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E antes de ascender aos céus, ele comissionou seus 11 discípulos a serem fecundos, a se multiplicarem, a sujeitarem a terra e exercerem domínio, dizendo-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Percebem aqui as palavras céu e terra novamente, entrando no contexto da nova criação? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a ação. O texto que nós lemos hoje e aqui expusemos nos mostra a realidade nossa como criaturas. Criaturas feitas por Deus que necessitam de um dia de descanso. Necessitam de um dia de descanso para comemorar as obras do Criador. Para preservar vivo o conhecimento do único Deus verdadeiro. Para lembrar de que o mundo e nós mesmos não somos constituídos essencialmente de matéria, de coisas visíveis, mas também daquilo que não é material e, portanto, invisível. Para fazer o nosso espírito voltar-se às coisas que são espirituais, às coisas do alto e do porvir. Para servir como sinal da relação pactual do Deus triuno que mantém conosco. Serve para nos fazer provar do descanso eterno que teremos em Cristo, no novo céu e na nova terra. No entanto, nem todos têm observado essa realidade do dia de descanso, que na antiga aliança era observado no sétimo dia, que na nova aliança é observado no primeiro dia, pois foi no primeiro dia que Cristo descansou de sua obra redentiva. Sendo assim, domingo após domingo, ele nos convida, ele nos convoca a desfrutar desse dia abençoado, santificado.
De modo, irmãos, que quando desprezamos isso, estamos desprezando a bênção santificadora de Deus. Estamos desprezando a bênção redentiva de Deus. Isso me faz lembrar daquilo que Paulo escreve em Hebreus 4. Ele diz: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós, que achemos o verdadeiro descanso em Jesus, nosso Senhor, e nos deleitemos no dia que Ele fez. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra proclamada aos nossos corações nesta manhã, acerca do descanso, Senhor, acerca do Shabat. Um dia que tu separaste entre sete, Senhor. Um dia para que nos deleitássemos em tua presença. E de fato, tem sido um deleite para muitos de nós. Que esse deleite alcance os demais, Senhor, que ainda não conseguem observar esse dia tão solene, tão cheio de vida, santo. Para que assim, Senhor, sejam abençoados por e possam desfrutar, Senhor, de uma pequena fração da eternidade que teremos a desfrutar em tua presença. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém.